Bom, a paz do Senhor a todos. Bem-vindo. Vamos iniciar mais uma aula sobre liderança cristã. Eu sou o pastor Gilmar e vou dar esta aula para vocês, tá bom? Então, estou compartilhando já aí a tela do meu computador. Espero que estejam vendo aí corretamente, tá? Para mim aqui não aparece como que os irmãos estão vendo aí, mas espero que esteja tudo ok. Vamos iniciar a nossa aula então. Meus amados irmãos, sejam bem-vindos. Eu sou o pastor Gilmar, para quem ainda não me conhece, eu sou o presidente e diretor da Faculdade de Teologia CETAD, Seminário Teológico Avançado das Assembleias de Deus aqui do Brasil, e estou ministrando esta aula totalmente gratuito, sem ônus nenhum, para os irmãos que estão aí. Liderança cristã. Nós vamos falar hoje sobre 3 pontos principais da liderança cristã, tá? Todo líder cristão, vamos até estender um pouco mais, todo líder evangélico, seja pastor, ministro de culto, seja líder de grupo, ou até mesmo de departamentos, ele tem que ter essa base, tá? Tem que ter essa base. Então, uma liderança, quando nós falamos de liderança cristã, perceba que ela é diferente da liderança secular, né? Como liderança empresarial, liderança que é efetuada em departamentos onde Cristo não é o centro, tá? Quando nós falamos de liderança cristã, o primeiro ponto não é igual à liderança do mundo, não é igual à liderança sem Cristo. Então, nós temos 2 tipos de liderança: a liderança cristocêntrica e a liderança antropocêntrica. O que é cristocêntrica? Cristocêntrica é quando Cristo é o centro, o pivô dessa liderança. Antropocêntrica é quando o antropos, o homem, a natureza humana, é o centro dessa liderança, tá? Então, perceba que eu posso liderar de 2 maneiras. Eu posso liderar eu como o controle de tudo, eu como o formulador, eu como coordenador dessa liderança. Ou posso liderar, então, com o Espírito Santo, deixando Cristo ser o centro dessa liderança. Se Cristo é o centro da liderança, eu vou liderar seguindo os passos de Cristo, seguindo os ensinamentos de Cristo, seguindo os propósitos de Cristo e seguindo o desejo de Cristo, tá? Então, como nós vamos falar de liderança cristã, então essa liderança, ela é diferente de uma liderança, humanamente falando, empresarial, uma liderança de um comércio, de uma distribuidora, uma liderança onde o foco é benefícios próprios, o foco é ganhos monetários, o foco é desenvolver uma empresa. Então, existem hoje pastores que são empresários. Eles não são líderes cristãos, porque Cristo não é mais o centro da sua liderança, mas a sua liderança é formada pelo seu próprio desejo, tá bom? Então, nós vamos falar aqui, deixa eu mostrar para vocês, ó, nós vamos falar sobre 3 pontos importantes sobre liderança, ó, marca aí, liderança, tá? Cristã. Então, serão 3 bases, tá? 3 bases que nós vamos falar nesta aula. Muito importante para que essa liderança cristã, ó, essa liderança cristã, seja realmente uma liderança aprovada por Deus. Uma liderança que tenha aí a aprovação do Deus Altíssimo, tá? Então, pastor, quais são as 3 bases? Anota no seu caderno aí. Anota no seu caderno aí. Primeira base, que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Primeira base é
servir, tá? Servir é a primeira base, porque estamos falando de liderança cristã, tá? Aonde o próprio Senhor Jesus disse que ele veio para ser servo. Então, a base da liderança é servir, servo. Anota aí. Da liderança cristã, tá? Se você for fazer um curso de liderança empresarial, é diferente. Você vai aprender técnicas empresariais de liderança. É diferente de uma liderança cristã. Muitas vezes as pessoas misturam a secularidade com a Bíblia, tá? Misturam a secularidade com o amor de Cristo, a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é uma semente que gera fruto. Então, hoje existem muitos coaches, culto coach, mas, irmãos, nós somos cristãos, nós somos cristocêntricos. Cristo é o centro da nossa formação, não podemos esquecer isso. Eu tenho vários cursos que eu realizei de administração, administração secular, administração empresarial, administração contábil, administração pastoral. Cada administração, ela tem a sua maneira de agir, ok? Mas como líder cristão, eu tenho que ter essas 3 bases. Então, anota aí. Liderança cristã. 3 bases. Primeiro, servir. Segundo, vamos colocar aqui, ó. Segunda base. Primeiro, servir. Segundo é cuidar. Ó. Primeiro, servir. Já vamos falar daqui a pouco sobre isso. Segundo, cuidar. É a base. Tá? Deixa eu diminuir aqui, senão... Então, temos aqui, ó, servir, primeira base, segunda base, cuidar. Terceira base da liderança cristã, olha, formar. Ok? Primeira base da liderança cristã, formar. Então, hoje, um líder cristão, se ele tiver essas 3 bases na vida dele, ele será um líder de sucesso. Será um líder, quando eu digo de sucesso, não é o sucesso que o mundo traz. Estou falando um líder de sucesso dentro dos preceitos de Deus, do Eterno. E será aprovadíssimo por Deus, se ele servir, cuidar e formar. É lógico que aqui nós estamos falando de pessoas. Ó, deixa eu colocar aqui para você ver. Ó. Servir, cuidar e formar o quê? Ó? Pessoas. Ok? Então nós estamos lidando com pessoas. Ó. Igreja. Né? A noiva do Cordeiro. Ó. Então aí pode ser o líder da igreja, líder de departamento, líder do grupo de jovens, líder do grupo das irmãs. Essa liderança cristã, ela é a base, para que todo departamento cristocêntrico existente na eclesia possa se desenvolver para a glória de Deus, tá? Se nós não tivermos isso em mente, fica difícil Cristo produzir os efeitos salvíficos nessas pessoas. Porque se eu ministrar, se eu servir da minha maneira, olha, a minha maneira é errada. Se você servir pelo que você acha, pelo que você sente, você vai servir de maneira errada, tá? Muitas das vezes nós temos que ter domínio próprio, temos que rejeitar nossos próprios desejos para fazer o desejo de Cristo. Então, perceba que servir, cuidar e formar, tá? O SCF, né? O SCF. S de servir, C de cuidar e F
de formar. Então, nós vamos falar um pouco dessas três bases, tá? Hoje, vou tentar, né, falar um pouco dessas três bases para os irmãos. Tem tudo bem? Anotou? Anota no seu caderno. Olha, um estudante, todo estudante, ele tem que ter caneta, né? Tem que ter ou um papel de rascunho, ou algo para fazer suas anotações, tá? Porque o explorador, ele não assiste aula. O explorador, ele explora os assuntos tratados em aula. Ele faz as suas anotações e vai fazer as suas pesquisas e desenvolver mais e mais sobre o assunto que ele está estudando. Sempre o professor, ele não é a voz final. O professor, ele não vai te passar tudo. Às vezes você aprende um pouco com um professor, você aprende um pouco com outro professor. Mudando-se o professor, vai se mudar as maneiras de ensino, vai se mudar as experiências, vai se mudar as didáticas. Então, sempre você vai aprender algo com todos. Como eu aprendo dando aula, eu aprendo com os irmãos quando falam um determinado assunto, né? E quando eu ouço também uma aula ministrada, também estou aprendendo. Então, você tem que ter isso em mente. O aluno, ele é um explorador, é uma pessoa pensante, que tem o Espírito Santo, e esse mesmo Espírito Santo que desenvolve na minha vida, vai desenvolver na sua vida. Mas, para isso, você precisa ser cristocêntrico. Você precisa ter Cristo no centro da tua vida, tá? E aí você vai ter uma liderança cristã. Olha o nome. Por que que eles foram chamados? Você já sabe, todos os irmãos sabem que fizeram o curso de teologia, sabem que os novos convertidos da igreja primitiva foram chamados de cristão em Antioquia, né? A igreja de Antioquia, eles começaram a imitar Cristo, falar como Cristo, viver como Cristo, agir como Cristo. E aí o povo, por uma maneira juncosa, por uma maneira de tentar fazer uma chacota, começou a chamar eles de cristãos, né? Que nem que você fala, é filho de peixe, peixinho é. Aí o rapaz é mecânico, né? Aí o seu filho tá lá e fala, o mecânicozinho, acho que sabe alguma coisa, né? Então foi uma maneira jocosa, não foi uma maneira de elogiar, mas eles falavam cristãos de uma maneira pejorativa. Só que os cristãos, as pessoas que seguiam a Cristo, se sentiram tão privilegiadas de serem comparadas com Cristo, que eles, então, realmente somos cristãos. Né? Realmente nós somos cristãos. É que nem Paulo, ó, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Eu imito a Cristo, então eu tenho o maior orgulho de ser chamado cristão. Só que essa palavra cristão, com o passar dos anos, hoje, ela já perdeu um pouco o seu teor, né? Hoje muitas pessoas se dizem cristãos, porém de Cristo não tem nada, não é verdade? Eu sou cristão, mas eu brigo, eu bato, eu bravejo, eu xingo, tá? Então, isso tudo nós temos que ter em mente. Então, essa aula vai tratar sobre essa liderança de servir, cuidar e formar dentro de uma liderança cristã, que muitas das vezes um empresário vai dizer para você, isso aí não serve. Se você for tentar pegar uma liderança secular lá do mundo e tentar aplicar dentro da igreja, muitas das vezes não vai dar certo. E quando ela der, a igreja deixa de ser igreja, ela vira uma empresa. E nós vemos muito disso, irmãos. Pastores, líderes de culto que levam os seus irmãos, conduz a noiva do Cordeiro como uma empresa. Uma empresa. E isso não pode existir em nosso meio. Nós somos cristãos, Cristo é o nosso centro e nós temos que ter isso em mente. Ok? Então, o que eu vou dizer para vocês hoje nesta aula é sobre liderança cristã. Não é empresarial, não é liderança comercial, não é liderança empregatícia, não é liderança cristã. Então, o nome já diz, é Cristo no centro da sua liderança. Ok? Então, vamos lá, deixa eu pegar aqui, onde que está o meu apresentador de PowerPoint. Deixa eu pegar aqui. Aqui, pronto, vamos lá.
Cadê? Pronto. Apareceu aí? Então vamos lá. Então é sobre isso aqui que nós vamos tratar, né? Então vamos lá. Ó, liderança cristã. A primeira palavra que nós falamos, eu pedi para você anotar aí, é a palavra servir, tá? A primeira palavra, deixa eu colocar aqui, é que isso aqui é importante para eu poder. Então vamos lá. A primeira palavra é a palavra servir. Que cor que tá aqui? Deixa eu ver, dá para ver? Não. Então vamos lá. Ó, servir, tá? Servir. O que que significa servir no hebraico? Vamos ver. Olha, servir no hebraico é avar, né? Avar, abar, avad, avad. Aqui é um dalet. Então, o ain, o veit e o dalet, avad. Né? Então, aqui nós temos o patar, que é o A aberto, e aqui temos o kamat. Então, fica avad, avad, avad. Que é o quê? Trabalhar significa trabalhar e também pode significar adorar. Então, o servir no hebraico é trabalhar, fazer e também é adorar. Quando você está adorando a Deus, você está servindo a Deus. Tá? Temos então aqui essa palavra que ela é uma das palavras mais importantes do Antigo Testamento, avad. Pode significar tanto trabalhar como adorar. Na mentalidade hebraica, servir a Deus não é apenas o ato religioso, mas é viver em obediência e prática. Então, servir não é só um ato religioso, não é só você ir lá no culto. Então, a sua liderança não é só dirigir culto. Olha aqui. Aqui vai começar a apertar um pouco, né? Por quê? Porque a base de servir dentro de uma liderança cristã não é só culto. Tem pastor que acha, eu vou lá dirigir culto, terça-feira eu vou lá dirigir culto. E isso não é servir, né? Não é a ideia de avad do hebraico. Então, avad no hebraico, que nós chamamos de servir, ó, ela tem uma raiz triliteral, que é essa raiz aqui, ó, formada pelo Ain, pelo Veit, pelo Dalet. Ain, o Bet e o Dalet. Eu falo Vet porque assim, irmãos, ó, deixa eu pegar aqui uma outra cor para ficar melhor, ó. No hebraico, quando nós vemos isso aqui, ó, ó, o Veit e o Beit é igual. O Beit, ele tem um ponto aqui, ó. Aí é Beit. Ok? Quando ele não possui o ponto no centro, ele é Veit. Ok? Então, assim é B e assim é V. Ok? É a mesma letra, mas esse da Gesh, tá? Esse da Gesh, que está aqui, ó. Esse da Gesh, que está aqui, ó, muda a tonalidade da pronúncia e o significado da letra. Então, aqui é o Beit, representa a letra B do alfabeto do português, e aqui é o Veit, que é, se você lê como V de vai, de vivo, de volta, tá? E aqui é B de bola. Bom, então, como nós vemos aqui, ó, o Avat, ó, ele não possui o Dagesh, então ele lê como V, vai ler como V. Então fica Avad, que é o Dalet, que é o demudo, Avad. Por isso que está aqui, ó. Avad. Deu para entender? Então, Avad. Por isso que eu estou falando Avad, e não Abad. Aqui ele leu Beit, ele falou que é o Beit, porque o Beit, ele tem esses dois sons, tá? Então é o Beit, mas aqui na escrita é Veit. Sentidos, olha lá. Trabalhar, servir e cuidar. Trabalhar, servir e cuidar. Então, aliás, cultivar, né? Cuidar não. Trabalhar,
servir e cultivar. Desculpa, eu que li errado. Cultivar. Então, quando você serve, você está cultivando. A ideia da liderança cristã com a base de servir não é só atender, não é só dar um copo d'água, ir lá dirigir um culto, não, mas é cultivar, adorar a Deus, cultivando. O que é cultivar? Quando você vai fazer um plantio, né? Você vai lá plantar uma planta, você tem que cultivar ela. Então, não é só servir. O líder, ele tem que cultivar os seus liderados. Tem que ver a necessidade, o que eles precisam e atendê-los, dando então aquilo que eles necessitam. Ok? Então, isso é servir no hebraico, tá? Ó, prestar serviço, adorar. As palavras derivadas que contêm a mesma raiz também é eved, eved, que significa servo, servo. Então, servir, avad, que tem a mesma raiz de eved, que é servo. Servir é trabalhar, ser servo, servir. Ok? Bem destacado aí, olha. Êxodo capítulo 3, versículo 12. Quando houveres ido, quando houveres tirado este povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Israel sairia da escravidão do faraó para servir ao Senhor verdadeiro. Ó, Deus não libertou Israel para viver sem Senhor. Libertou Israel para servir ao Senhor verdadeiro. Né? Então, a ideia é que não é você ser escravo, mas você servir ao Senhor verdadeiro com dedicação. Tá? Isto é servir no hebraico. Não é obrigação, é adorar. Eu adoro a Deus, eu sirvo a Deus e eu cultivo porque eu amo o que eu faço. Eu gosto do que eu faço. Jesus me salvou para que eu pudesse agir desta maneira. Percebe a diferença de você fazer algo obrigado e você fazer algo porque ama e tem prazer? É como a Bíblia diz, olha, ter prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Salmo 1. Você vai ler lá o salmista, ele canta, salmodiando, que tem que ter esse prazer na lei do Senhor e meditar dia e noite. Então, veja bem, ser servo é prazeroso e nunca servir vai ser obrigação. Muitas pessoas na igreja não entendem isso, e muitos líderes também não entendem isso. O líder cristão não é mandatário. O líder cristão, ele não é, como podemos dizer, um general 4 estrelas que determina as ordens e que o povo obedece sem mais nem menos. Liderança cristã é servir com amor, com dedicação, cultivando o plantio que está nas suas mãos. Ele não vende, não troca, não doa, mas cultiva, sabendo que foi a herança que Deus colocou nas mãos dele. Isso para quem tem a chamada, tá? Tudo bem até aí? Então vamos apagar aqui. Deixa eu apagar o que eu rabisquei aqui, senão eu vou prosseguir para outra tela, essa marcação vai tudo. Né? Então estamos falando sobre servir, tá ok? Servir, olha aí. Temos que servir. Vamos para cá. Vamos para mais um aqui. Eu pulei um. Servir. Vamos fazer uma análise, e aqui eu quero fazer uma análise com você, uma análise pictográfica na palavra servir no hebraico, tá?
que é pictográfico. Então, vamos lá. Então, nós temos o Ain, ó, Ain, o Vet e o Dalet, Evet, Avid, né? Servir. Olha aí. O Ain, no hebraico, ele significa olho. Temos o Beit, que é casa. E temos o Dalet, que é porta. Ok? Então, nós temos aqui ser servo, olha, ele tem a visão e a percepção. O servo enxerga a necessidade da casa de Deus. Então, o servo, aquele que serve, o ministério de liderança cristã dentro da base bíblica de servir, ele enxerga a necessidade da casa de Deus, ele enxerga a necessidade dos irmãos, a necessidade do cultivo, a necessidade dos liderados. Ué, o líder tem que ter essa visão, né, que é ser servo. Aved, Eved, servo, Eved, visão. Então começa com o olho, com visão. Depois casa. O que é casa? Casa fala de família, habitação, ou seja, o servo, o líder, que é servo, ele se orienta pela casa de Deus. Então, ele vai ter aquela condução, aquela orientação sobre a casa de Deus, sobre todos que estão debaixo da sua liderança. Outra base aqui, ó, é o Dalet, a porta. Ó. A porta fala de caminho, entrada. O servo se posiciona à porta para servir. Nós estamos, a base aqui é o servo, servir. Tá? É a base do líder cristão. A primeira base é entender que ele é servo. Então, um cristão, um líder que não sabe que ele é servo, que ele é Eved, e que ele tem que ter essa visão, tem que ter essa orientação familiar, e tem que saber que ele vai mostrar o caminho através da servidão que é Cristo. Perceba que essa base não é qualquer um que tem. Poucos líderes têm essa base de servir, ele quer só mandar, ele quer só determinar. Ele não está preocupado com o que o irmão está passando. O negócio dele é dinheiro no bolso, é o dízimo que entra, é as ofertas que são colhidas, é o conforto que ele pode ter tosquiando as suas ovelhas. Isso não é liderança cristã. Isso eu posso dizer com todas as letras que é uma liderança antropocêntrica, uma liderança egocêntrica, onde ele se alimenta do seu ego. E paz, meus irmãos, eu já conversei com várias lideranças, pessoas importantes, de personalidades que merecem respeito pela posição que elas possuem dentro de uma sociedade, porém, a sua visão espiritual, a sua liderança espiritual está longe de ser uma liderança cristã. Está longe de ser uma liderança cristocêntrica. Tudo bem até aí? Tranquilo, irmãos? Posso continuar aí? Então vamos lá. Aqui eu gosto de esmiuçar bem a palavra. Vamos lá. Então vamos lá. Quem serve, ele não pergunta qual é o meu cargo. A pergunta dele é: onde está a necessidade? Então, a pessoa que serve, ela não pergunta qual é o seu cargo, porque ela não está interessada no cargo. Né? O líder cristão, eu sou pastor, eu sou presidente. Mas quando eu chego aos irmãos, eu não quero saber se eu sou presidente. A minha preocupação é qual a necessidade da igreja.
Qual a necessidade dos meus liderados? Qual a necessidade do meu grupo? Eu não estou ali só para bater cartão, dirigir o culto e ir para casa. Eu estou ali para atender às necessidades que há para os obreiros, para as irmãs, para as crianças, né? Para os liderados, para o setor que eu estou liderando, para os meus professores. Qual a necessidade? Então, ser um líder cristão, você percebe que vai muito mais além de só ter uma boa administração. Tem que ter Cristo na vida. Olha aí. Deuteronômio, olha aqui, vamos aqui, ó. Deuteronômio 10 e o 8. O Senhor separou da tribo de Levi para estar diante do Senhor e servi-lo. Antes de servir o povo, o líder aprende a permanecer diante de Deus. Então, quando Deus chama a tribo de Levi para servir a Deus perante o povo, Deus vai ensiná-los como servir. Tem agora bases, preceitos de como se fazer esta liderança. Então, veja que servir, no conceito hebraico, ela tem uma abrangência muito grande, tá? Então, isto é servir. Isto é líder cristão. Isso é liderança cristã. Tá? No grego, como que é servir? Bom, nós vimos o servir no hebraico, mas no grego. Porque Jesus, ele fala muito sobre servir. Quando nós falamos no hebraico, estamos vendo a palavra no Antigo Testamento, uma das palavras muito importantes no Antigo Testamento. No Novo Testamento, a ideia muda. Olha, ela tem uma certa compreensão, muda um pouco, mas continua a mesma base. Tá? Então, qual é o princípio do líder cristão que serve no grego? Vamos ver aqui, ó. Então, no grego nós temos aqui, ó, diaconeu, ou douleo, que significa ministrar e pertencer a Cristo. Então, douleo, pertencer, diaconeu, ministrar. Então, a ideia de servir no grego é ministrar, que não é só pregar, ministrar com cultivo, ministrar com cuidado, ministrar com zelo, não só pela obra, mas pela obra também, pelos membros da igreja, pelas ovelhas, pela palavra, pela liturgia, pelo temor, e aí vai, são vários itens, né? Então, ser um ministro de culto é ser um líder cristão, é aprender a servir, ministrando a palavra, servindo, mostrando as bases da verdadeira ensinamento cristão, do verdadeiro ensinamento cristão, tá? Então, nós temos aqui a palavra grega, ó, temos aqui a palavra grega, diaconeu, que é da onde vem a palavra diácono, ok? A palavra diácono, que nós temos hoje, cargo até nas nossas igrejas, ela vem da palavra diaconeu, do grego, que é servir, que é o mesmo do hebraico de cultivar, cuidar. Então, perceba que a palavra grega, porque quando a Bíblia foi escrita no hebraico, na Septuaginta, ela foi, então, traduzida do hebraico para o grego. E a palavra grega para servir no hebraico foi diaconeu, foi a palavra mais próxima para fazer essa tradução do ever, servo. Então, ever, servo. A ideia de servir, cuidar, zelar, cultivar. No grego, diaconeu, ministrar,
cuidar, ajudar. Então, temos aí, ó. Olha como as palavras vai, ó. Então, diaconeio, ó, servir, ministrar, atender, socorrer. Origem da palavra diácono. No Novo Testamento, servir não é inferioridade, é ministério. Olha aí que coisa bacana, hein? Então, servir no Novo Testamento é ministério. Quando fala que você tem um ministério, fala que você tem, então, uma base da servidão a Cristo, é servir. Eu zelo pela minha sobrevivência. Eu zelo pelo meu ministério de servir, pelo diaconeu. Então, perceba como é muito importante um diácono. Meus irmãos, isso aqui é maravilhoso, tá? Olha, Marcos, capítulo 10, versículo 45, pode até marcar aí. O Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir, diaconeu, tá? Olha, no reino de Deus, ó, no reino, servir não diminui o líder, mas sim revela o que ele revela que ele entendeu Cristo. Então, o líder cristão, dele servir não o diminui. Eu sou presidente de uma faculdade e eu dar uma aula para os irmãos, para 2, 3, 4, não me diminui. É isso que os irmãos não entendem. O pregador, ele prega para 1.000 pessoas, 10.000 pessoas, mas se ele for numa igreja pregar para 10 pessoas, isso não o diminui. Oh, glória! A quantidade de pessoas não diminui aquilo que Deus tem na sua vida. O que Deus tem, eu estou sentindo a presença do Espírito Santo aqui. O que Deus tem na sua vida não será diminuído por quantidade de pessoas, mas será valorizado, oh glória, será valorizado pela sua base de uma liderança que serve, Eved, servo, diaconeu, glória a Deus, o meu ministério é servir, eu cultivo, eu ensino, eu participo, eu sou presente. Servir, humildade, Cristo no centro. Primeira base de uma liderança cristã. Servir. Vamos continuar aqui. Olha lá. Ó, douleu, servir como escravo, pertencer a um senhor. Paulo se apresenta em Romanos 1:1. Primeiro como servo, depois como apóstolo. Então ele se apresenta primeiro como servo, Romanos 1:1. Será que dá para ver isso aqui? Deixa eu ver se dá para ver. Ó. É que aqui agora vai aparecer aqui. Deixa eu apagar aqui as rabiscadas que eu fiz aqui. Ó. Deixa eu apagar aqui, que senão vai ficar aqui em risco, você não vai entender. Ó. Então vamos ver isso aqui, né? Ó. Então nós vamos lá, é Romanos 1:1, ó. Olha como Paulo se apresenta. Cadê aqui? Romanos 1:1. Vamos ver aqui, ó. Então, Romanos, vocês sabem que aqui nós estamos falando do grego, né? Então, olha aqui, ó. Paulos, olha aqui, ó. Paulos, deixa eu pegar a tinta vermelha, né? Aqui. Paulos, doulos, Cristo, olha aí. Paulo doulos Cristo, Paulo, servo, doulos, de Jesus Cristo. Aqui, ó. Olha, Cristo, Cristo, Jesus,
Paulo, servo, Cristo Jesus. Aqui a tradução, aqui seria uma tradução literal, né? Ó, Paulo, doulo, servo, Cristo, Christos, e eu sou Jesus, né? Aí ele vai dizer aqui, ó, chamado para ser apóstolo, né? Separado para o evangelho de Deus. Perceba que Paulo, ele coloca, antes de ser apóstolo, ser servo. Aí, ó, e nós podemos clicar aqui, se você quiser saber, ó, doulos. O que é doulos? Ó, já abriu aqui, ó. Ó, ó, doulos. Olha, ó, um escravo, né? Alguém que se rende à vontade de outro. Tá? Então, doulos, ele é mais forte que ever, porque doulos, ele tem aquela, no hebraico, no grego, doulos é como se fosse um escravo. Ele se rende à vontade de alguém. Então, ele está dizendo que ele se rende à vontade de Cristo. Eu sou Paulo, eu me rendo à vontade de Cristo. Olha aí, chamado para ser apóstolo. O que é apóstolo? Apóstolo aqui é enviado, vamos ver. Ó, o que é apóstolo? Apóstolos. Ó, cadê aqui? Cadê? Aqui. Apóstolos. Apóstolos. Aí, ó. Aqui, ó. Apóstolo. Ó. Delegado, mensageiro, alguém enviado com ordens. Então ele diz o seguinte, olha, eu eu, Paulo, sou entregue totalmente a Cristo, eu vivo para Cristo, mas fui chamado para ser mensageiro, enviado. É isso que ele está dizendo. E eu tenho ordens. De quem? Ordens de Jesus. Então, um líder cristão que é servo, ele entende que ele é um enviado de Cristo, que foi entregue para o Senhor, está entregue para o Senhor, com ordens de Deus para o aperfeiçoamento. Tá? O que está aqui? Está falando que precisa de atenção. Deixa eu ver o que é. Desceu. Tá certo aí, irmãos? Caiu alguma coisa? Tá tudo em ordem? Em ordem? Tá, ok. Ele deu um sinal aqui, eu pensei que tinha dado um problema. Tudo bem até aí, irmãos? Deu para entender? Olha que coisa espetacular isso aqui, né? Deixa eu apagar aqui tudo que eu fiz. Não vai ficar arriscado aqui, tá? Então, eu espero que os irmãos estejam aí aproveitando, façam as anotações. Estamos numa aula muito importante, tá? Que é esta aula do... Vamos voltar lá? Bom, vamos voltar aqui. Então, vamos voltar aqui para a nossa apresentação, tá? Então, olha, antes de ser apóstolo diante da igreja, Paulo era servo diante de Cristo. Então, essa é a base da liderança cristã, tá? Base da liderança cristã. Tá? Aí tem a segunda base, olha, falamos do servir. Falei do servir no hebraico, no grego, e agora vem a palavra cuidar, né? Que agora nós vamos falar de cuidar. Ó, tá? Então, ó, então, nós já falamos aqui do servir. Ó, falamos aqui do servir. Servir. Tudo bem aí? Qual é a segunda base da liderança cristã? Agora é cuidar. Aí, cuidar. Certo? Cuidar. Vamos lá. Deixa eu passar aqui. Deixa eu mudar aqui. Então, vamos lá. Cuidar. A palavra cuidar, né? E aí eu vou ver aqui no hebraico, olha. Cuidar no hebraico. Aí é chamar. Ó, chamar. Guardar, proteger, vigiar.
pegar uma amarelinha aqui que fica melhor. Desde o Éden, Deus confiou ao homem a missão de lavrar e guardar. Gênesis 2,15. Chamar significa guardar, vigiar, proteger, preservar e também obedecer aos mandamentos. Cuidar, biblicamente, é proteger as pessoas e preservar a vontade de Deus. Perceba que a primeira base é servir. A segunda é cuidar. Mas cuidar não é cuidar de si mesmo, né? Tem muito líder, líder cristão, que a preocupação dele é cuidar de si. Ele deve cuidar dele? Deve. Mas não é só dele. É vigiar. A palavra no hebraico, ela tem um poder abrangente, porque ela significa guardar, vigiar, proteger, mas também preservar. E aí entra a questão, né? Quem cuida tem que preservar. Né? Aí, agora que é forte a interpretação hebraica, porque o cuidar não é só fornecer o socorro, é cuidar, né? Muitas igrejas aí, elas estão perdendo a sua identidade, porque o líder não está cuidando das bases da doutrina bíblica dentro da noiva do Cordeiro. Ele está deixando penetrar dentro da eclesia situações que denigrem a imagem da noiva do Cordeiro. E esse líder, ele não renova, ele inova. Há uma diferença, ó, vou escrever aqui, ó, de renovar para, há uma diferença, renovar para inovar, tá? O que é renovar? Renovar é algo que era novo, e aí você vai dar uma polida, você vai dar nada, e ele vai voltar a ser novo de novo. Entendeu? Isso é renovar. Ok? Isso é renovar. Estou pedindo para entrar aqui, peraí. Tá? Então, isso é renovar. Então, renovar é você fazer algo que já está ali, renovar, e ele vai tornar a ser novo de novo. Mas a mesma estrutura, o mesmo pensamento, só é dado uma polidez, só é dado um preparo, uma força de ânimo para que ele volte a ser como era. Isso é renovar. Inovar, o in é colocar dentro. Né? Então, inovar é você pegar aquilo que já tinha, trazer questões de fora e adicionar naquilo para que não que ele fique novo, para que ele fique inovado, adaptado. Alguns dizem melhorado, né? Mas melhorado para quê? Melhorado para aquela inovação que veio de fora e enxertou dentro dele. Então, o que acontece hoje com vários líderes é que eles, às vezes, servem, mas às vezes não cuidam. Então, a primeira base da liderança cristã é servir. Já vimos isso. Agora estamos falando de cuidar. Mas cuidar é preservar, é proteger. Então, se eu cuido, eu protejo, eu preservo. Então, o líder cristão, dentro do significado da raiz hebraica, chamar, que é cuidar, guardar e proteger, ele vai proteger e preservar os seus liderados, as bases, as doutrinas bíblicas, a noiva, o cordeiro. Então, o líder cristão, que Cristo é o centro da sua liderança, ele tem que preservar, ele tem que renovar pelo Espírito
e não inovar pelas vontades do mundo. Olha o que acontece. Lembra que eu falei que nós estamos falando de liderança cristã? Então, dentro de uma liderança empresarial, uma administração empresarial, eles querem inovar a liderança da igreja. Muitas igrejas, irmãos, estão passando por uma inovação. Inovação não é renovação, não é reafirmando os princípios bíblicos, é inovando. E aonde saem várias denominações, liturgias contaminadas, os pastores estão virando coaches, palavras de efeito, não é mais vida no altar, palavra de efeito, entrando com cursos de formação emocional na sua liderança. Irmãos, a nossa motivação ela é bíblica. O líder cristão são as palavras de Cristo, os ensinamentos de Cristo que nos fazem um verdadeiro líder cristão. Você não precisa inovar. Nós temos que renovar nossas forças no Senhor. Então, essa é a diferença de renovar para inovar, tá? Então, o líder cristão, o verdadeiro líder cristão, ele cuida. Olha que nós estamos falando só de 3 bases, tem muita coisa na liderança cristã. Eu só estou falando nessa aula de 3 bases. Primeira base, servir. Segunda base, cuidar. Então, você tem que ter essas 3 bases. Servir, cuidar, transformar. O quê? Pessoas, igreja, a noiva do Cordeiro, eclesia. Então, olha aí, tá? Vamos aí. Ó, proteger. Aí nós temos, então, chamar. No hebraico, chamar, cuidar. Ela é formada pelo shin, O shin significa dente, fogo, força. É a força que age. Também a letra shin no hebraico significa transformação, é a força que transforma. Mas nós vamos falar da transformação na terceira base, que é formar. Então, veja bem, é a força que age, é o fogo que age. Ela é formada também pela letra men do hebraico. A letra men é água, caos, profundidade. É o perigo que ameaça. É o perigo que ameaça. É a vida com profundidade também. Como nós estamos falando da liderança cristã, essas interpretações pictográficas estão ligadas à liderança cristã, que é o que é o foco do nosso nosso aprofundamento aqui, ó, nesta tarde. Liderança cristã. Se a liderança é cristã, essa liderança é cristocêntrica. Cristo é o centro. Se Cristo é o centro, então é a força do Espírito que age e é a profundidade da vida cristã que age. E também temos aí o Uresh, que é cabeça. Aquilo que é protegido é a mente. Então, é a mente de Cristo. Ó, a mente de Cristo. Então, guardar, proteger, cuidar no hebraico é ter a força do Espírito, a vida do sopro de Deus e a mente de Cristo. Então, é a atuação do Pai, é a atuação do Espírito e é a atuação do Filho Cristo. Então, cuidar está envolvido com essas 3 manifestações do único Deus verdadeiro. É a força que protege a cabeça contra as águas do caos, ou o líder que cuida, que percebe o perigo antes que o rebanho perceba. O líder, ele tem que ter a mente conectada a Cristo, e quando nós falamos de cuidar, é que ele vê o perigo antes que atinge os seus liderados. Então, se eu vejo que um líder, que um dos meus liderados, um dos meus professores, está agindo de uma maneira que vai ser perigoso para ele, qual que é
o meu modo operandi como um cuidador da igreja, como um líder que cuida. É repreendê-lo no meio de todo mundo? Não. É chamá-lo no particular e, como líder, ensiná-lo. Isso é cuidar. Não é chamar a atenção no meio de todo mundo. É ensinar aquela pessoa, ensiná-lo como agir, orientá-lo. O líder, ele também ele é orientador, ele cuida, ele guarda, ele tem zelo, ele preserva. Isso é cuidar. Então, eu, como líder, eu tenho que preservar. Se eu vejo que uma dos meus liderados está agindo de uma maneira que vai denigrir ou levar outros liderados a andarem de forma equívoca da palavra, eu tenho então que já, antes que aquela bola permaneça maior, antes, alguns dizem cortar o mal pela raiz, né? Então, assim, eu tenho que estar atento, eu tenho que guardar, eu tenho que cuidar, preservar. Então, quando você percebe que algo está em dissonância com o evangelho, com os seus liderados, o rebanho, com o seu cultivo que Deus colocou na sua mão, né? Porque ser servo é cultivar. O que eu faço? Eu chamo em particular aquela pessoa e mostro para ela, dentro da palavra de Deus, que ela tem que cortar aquele mal da vida dela e se comportar como um verdadeiro cristão e mostrar para ela a diferença de ser cristão para aqueles que estão na igreja e não são cristãos. O que é ser um cristão? Eu confesso para os irmãos que eu percebo hoje nas igrejas, muitas coisas acontecem por falta de ensino da palavra. Porque, irmãos, o líder, ele não consegue ensinar tudo em um culto, tá? Então, você como líder cristão, no culto de doutrina, às vezes é pouca gente que vai, né? Então, às vezes no culto você não consegue ensinar. No culto público, você está trazendo uma palavra avivalista, você não consegue ensinar. Você está trazendo uma palavra avivalista, uma palavra de mudança, transformação, né? Uma palavra cristocêntrica. Mas os seus liderados, eles precisam aprender a fazer as funções. Tem muitos pastores hoje está muito fácil, irmãos, tem muito líder que ele quer ser dono de tudo. O líder, ele é um administrador cristão, então ele tem que entender que existem pessoas dentro do cultivo que ele está ali liderando, existem pessoas que têm chamada para o ensino, tem pessoas que têm chamada para doutrinar, tem pessoas que têm chamada para pregação, tem pessoas que têm chamada com o dom da sabedoria, com o dom de ciência, e ele, como líder que cultiva uma plantação, ele tem que entender: o pé de alface é alface, o pé de tomate é tomate, peraí, o tomate é bom para isso, o alface é bom para aquilo, e ele coordenar com o zelo do Senhor, cuidar, né? Ele realmente preservar para que todos obedeçam os mandamentos e ele próprio também obedecer os mandamentos do Senhor Jesus biblicamente. Então ele tem que coordenar. Se eu sei que o tomate é bom para tal coisa, eu pego o tomate e coloco ali, ó, né? Então promover reuniões, promover momentos de ensino dos obreiros, irmãos, nós vamos ter uma palestra para obreiro, e irmão aqui que tem o dom para isso, vai dar essa palestra. Isso não é denigrível para ninguém, irmãos. Um bom líder cristão, ele serve e ele cuida, tá? Ele serve e ele cuida. Veja bem, deixa eu mostrar aqui, vamos prosseguir aqui? Deixa eu prosseguir aqui. Deixa eu mostrar mais coisa para você aqui. Vamos prosseguir aqui. Ó, então eu tenho aqui o cuidar, cuidar no hebraico. Cuidar no hebraico e no grego. Deixa eu ver se eu consigo. Aqui, pegando um pouco, né? Deixa eu ver aqui, pulou um aqui.
Onde que eu parei? Aqui. Tá. Agora é aqui. Certo. Pronto, vamos lá. Então, cuidar. Ó, nós falamos de servir, agora estamos falando de cuidar. O que é cuidar? Tá? Como que uma liderança cristã cuida? E aí nós temos a palavra aqui, olha. Epilomai, ó. Temos aqui poiumaino e epileomai, que significa pastorear e aproximar-se da dor. Rar, aproximar-se da dor. Ó. No grego, epilomai é cuidar, tratar, dar atenção. E aí entra a parábola do bom samaritano, lá de Lucas 10:34. Se aproximou, tratou as feridas e acompanhou a restauração. Tá? Então, no grego, a ideia de cuidar, a palavra epimeleomai, epimeleomai, leomai, tem um acento aí. Então, epileomai, o sentido do grego é cuidar, tratar com atenção. Tem pastores que, no seu cuidado com o rebanho, na sua liderança, ele não tem cuidado com o rebanho, ele não protege o rebanho. Né? E no grego, cuidar é proteger. Aí entra a parábola do bom samaritano. Os irmãos lembram a parábola do bom samaritano. Tem lá quem que vinha lá de Jerusalém? O sacerdote e o levita. O sacerdote viu o camarada caído, deu a volta. O levita deu a volta. E ia um samaritano. E o samaritano, ele tinha mais cuidado, ele tinha uma base essencial do cristianismo entranhado no seu coração, que era cuidar. Ele cuidou. Olha, ele teve compaixão daquela pessoa. Olha o que diz aqui, ó. Compaixão. Ó, compaixão que não se aproxima da ferida, ainda não se tornou cuidado. Então, se eu tenho compaixão, mas eu não me aproximo, eu não estou cuidando. Eu estou tendo cuidado de mim. Mas não estou tendo cuidado do próximo. Então, tem líder que ele só cuida dele. Olha aí. Primeiro, vamos ver aqui também o ra, no hebraico. Ra. E temos aqui a outra palavra, que é o poimaio. Poimaino. É pastorear, apacentar, alimentar, conduzir. Salmo 23:1 e João 21:16. Anota aí, depois você lê lá. Jesus liga o amor ao cuidado. Pedro só poderia cuidar das ovelhas amando a Cristo. Então perceba que o cuidado ele está ligado com o amor. Quem ama, cuida. Quem não ama, descuida. Né? Quem ama, cuida. Quem não ama, descuida. Então, esse aí é sobre o amor, tá? Então, quando falamos de cuidado, falamos que o amor está junto com o cuidado. Olha, quem ama a Cristo, cuida das ovelhas de Cristo. Tá? Então, olha aí. Em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 2, temos a palavra episcopel, de episcopado, que é supervisionar e vigiar. Mostra o cuidado pastoral que envolve a supervisão espiritual, mas não domínio abusivo. Supervisão sem amor vira controle. Supervisão com amor vira cuidado pastoral. Então, quando você cuida ou você supervisiona, você não supervisiona com controle, né? Com chicote. A gente já imagina nos grandes circos, né? Sempre tem os domadores de leões, eles pegam uma cadeira e um chicote. A cadeira para manter o leão longe, o chicote para obrigar ele a fazer o que ele quer. Então, tem muito pastor que a sua liderança é uma cadeira e um chicote. É a cadeira para manter o irmão longe, porque ele não quer que o irmão
Caiu aqui, irmãos. Espera aí. Caiu aqui a câmera. Por que desligou? Vamos ver aqui. Vamos ver aqui por que desligou. Desligou minha câmera? Voltou? Voltou? Voltou aí, peraí que deu um pane aqui. Isso acontece. Voltou, irmãos? Voltou a câmera? Ok. Estão me vendo? Top. Tá? Então, o que é cuidar? Como nós estamos falando aqui no cuidar, e já vamos para a finalização, né? Que eu só quero falar desses 3 hoje, porque senão vamos ficar aqui, a aula vai ficar muito longa. Então, eu falei do servir, né? Falei do servir, e agora estamos falando aqui do cuidar. Então, falei do servir e falei do cuidar, tá? Então, cuidar é isso, tá bom? Cuidar é você supervisionar, zelar pela sua liderança, pelos seus liderados, mas não controlá-los, porque nós não controlamos os nossos liderados, nós orientamos, ensinamos com amor, com dedicação. Então, o cuidar sem amor, ele vai virar controle, mas a supervisão com amor vai virar cuidado pastoral. Então, muitos líderes perderam, que eu estava querendo dizer que muitos líderes perderam esse cuidado com o amor. Eles querem controlar. É como eu estava falando do domador de leão, né? A cadeira mantém o leão longe e o chicote faz a vontade. Então, tem muito pastor que ele, com a cadeira, mantém o membro longe dele, não pode chegar perto dele. E com o chicote, ele distorce a palavra para obrigar o irmão a fazer o que ele quer. Então, existem muitos líderes que eles utilizam da palavra torpalmente para induzir o cristão a fazer o que ele quer. E, irmãos, está cheio disso. Tá? Isso não é liderança cristã. Tá? Não tente aplicar a liderança empresarial dentro da igreja. Igreja não é empresa, a igreja é do Senhor Jesus, e a liderança tem que ser cristã, tendo como base servidão, tendo como base cuidado com amor. Então, servir, cuidar. Vamos ver aqui, se nós continuamos aqui. Vamos lá. Então, vamos lá. Aqui. Bom, falamos do cuidar, né? Agora vamos falar do formar, ok? Um líder cristão, ele também ele não só serve e ele não só cuida. O líder cristão, ele forma. E aí muitos líderes pecam sobre isso. Eu acredito que muitos têm medo de perder a sua posição e eles não formam obreiro, não formam pastor, não formam líder. Eles não formam nada. O camarada pastoreia a igreja há 15 anos e ele é o único pastor da igreja, ele não formou ninguém. Né? O líder de jovens, líder das irmãs, o líder, ele lidera 10 anos e nunca preparou um substituto. Moisés teve um Josué. Elias teve o Eliseu. Irmão, todo grande líder tem um segundo junto com ele, tá? Todo grande líder tem um segundo junto com ele. Todo líder tem que formar líder. Vocês pensam, vou dar um exemplo prático. Eu sou o presidente da faculdade, mas nós temos um líder aí que é o pastor Candonguiça. Irmãos, eu não sou sozinho, não, eu tenho que ter uma equipe. O líder não pode ter medo de formar líderes no Senhor Jesus. Né? Líderes que têm a visão cristocêntrica. Eu mesmo, quando eu estive aí, que eu conheci o pastor Candonguiça, eu me apaixonei pelo homem. Porque ele é simples, humilde, sincero, homem de Deus, reto, e tem as bases do reino de Deus. Então, quando você lida com pessoas que possuem as bases do reino de Deus, é fácil de você ser um líder de sucesso. Né? Quantas pessoas já passaram pela faculdade? Eu já tive um pró-reitor, hoje não tenho mais. Porque, irmãos, quando você percebe que a pessoa envolve com você, ela se envolve, e a visão dela não é reino, não adianta, não vai. Não adianta você colocar liderança secular
já digo, empresarial, contábil, querer aplicar a liderança secular, liderança coach, liderança que venha te ensinar palavras de efeito. Não adianta colocar isso dentro da igreja, irmãos. Não é mais cristocêntrica e não é liderança cristã. Liderança cristã, Cristo é o centro. Eu repito várias vezes para que isso fique bem focado. Então, vamos lá. Também a base da liderança cristã é formar. Então temos aqui formar. Deixa eu colocar aqui. Ó. Formar. Formar pessoas. No hebraico, moldar, né? Aí temos aqui a palavra ranar, lamar e yatsar. São 3 palavras que traz essa ideia de transformar, moldar, orientar, criar. Então temos aí, ó, ensinar, iniciar no caminho. Tá? Yatsar, moldar, lamar, ensinar e ranar, iniciar no caminho, tá? Então nós temos aqui a primeira palavra, yatsar, formar, moldar, como oleiro. Temos aqui Gênesis 2:7, Deus formou o homem do pó da terra. A informação enche a mente, formação molda o caráter. Então no hebraico nós temos 3 palavras que vão mostrar como uma transformação começa em uma pessoa. E o líder cristão tem que ter isso por base. Então, o líder cristão, ele não só serve, ele não só cuida, mas ele também forma. Eu tenho que entender que eu fui chamado por Deus para formar. Essa é a base da nossa faculdade. Trazer formação. Então, olha aí. Yatsar, formar. Moldar, é a ideia de moldar. Então, yatsar é você pegar algo que já existe e vai moldar ele. Então, formar o líder, ele vai moldar o irmão ou a irmã. Saber que ele tem caráter, eles têm sentimentos, personalidades, e eu vou ajudar na formação dele, como a faculdade ajuda e auxilia na formação acadêmica dos irmãos, tá? Aí temos a palavra lamad, ó, lamad, né? Que é ensinar, aprender, treinar. Aí temos aqui Deuteronômio, capítulo 6, do 6 ao 7. A formação acontece na caminhada, convivência, repetição de palavra. Então, a formação também acontece no lamad, no aprendizado. Não é só ler, não é só uma aula. Ah, participei da aula hoje, sei tudo. Não. É na caminhada, na prática, na vivência. Irmãos, eu já estou com mais de 40 anos servindo ao meu Senhor. E nessa minha caminhada, eu estou sendo transformado, eu estou aprendendo, estou ensinando, aprendendo, estou treinando, estou criando formas, maneiras. Então, é uma caminhada. Então, lamad, ensinar, é um caminho. Viu a palavra do Senhor? Ensinando os seus filhos, ó, de manhã, de tarde à noite, no caminho, assentados e caminhando. Olha aí, então é isso aí. Já deu a hora, então estou querendo ir rápido para nós terminar aqui no horário certo. Ó. E a palavra ranar, tá? Que é treinar, iniciar, educar no caminho. Aí temos essa palavra em Provérbios 22:6, que é colocar alguém no caminho correto e ajudá-lo a permanecer nele. Então, quando nós falamos de formar é o quê? Formar é ensinar, moldar, ensinar e manter a pessoa no caminho. Né? Então, a ideia de um líder cristão não é só servir e cuidar, mas é formar. E dentro do formar, ele tem que entender que ele tem esses 3 aspectos da formação. Moldar a pessoa, ensinar a pessoa com a palavra de Deus
e fazê-la permanecer naquele caminho. Né? São aí as 3 áreas para que se haja uma formação. Né? Quando lemos lá Isaías, o próprio profeta diz, eu sou Deus que te criou, ó Jacó, e te formou, ó Israel. Isaías já utilizava disso para falar sobre isso aí. Então, eu sou Deus que te criou, ó Jacó, e te formou a Israel. Por quê? Porque Deus criou Jacó, então iniciou Jacó. Né? Só que Deus, ele é um líder que ele serve, que ele cuida e que ele forma. Deus é um líder, Deus é um líder que serve, cuida e forma. Então ele pega Jacó, ele ensina Jacó o que é servir, e a trajetória de Jacó até tornar-se Israel, ele percorreu um caminho. Então, Deus moldou Israel, era Jacó, ele molda, ele ensina e faz com que ele permaneça no caminho. Então, nós temos como líderes ter isso em mente, para que nós venhamos a formar alguém, para que você venha a ser um líder que forma pessoas, você tem que moldá-las, ensiná-las e mantê-las no caminho, tá? Então, é a tríplice da formação. Vamos continuar aqui. Deixa eu continuar aqui. Olha lá. Aí nós temos aqui, deixa eu ver se está certinho. Aqui, para não pular nada. Aqui, moldar, aqui. Pronto, aqui mesmo. Então, temos aqui agora essa tela, que é onde nós vamos falar de formar pessoas no grego. Como que é? Nós vimos no hebraico, né? Como que é formar no grego? Aí nós temos aqui a palavra mateteu, que é discipular, tá? Aí temos essa palavra em Mateus 28:19. Fazei discípulos de todas as nações. Então, evangelizar é o começo. Formar discípulos é o processo. Multidão enche templo. Discipulado forma reino. Então, muita gente se preocupa em encher a igreja, mas não está formando ninguém, né? Mas o discipulado, quando você discipula uma pessoa, quando você é um líder cristão e se preocupa nessa formação, aí você vai criar discípulos. E aí você vai formar o reino. O reino de Deus é formado por discípulos. Multidão não forma o reino de Deus. Às vezes tem igreja, a gente costuma dizer que é só inchaço. Mas a hora que a coisa aperta, a hora que o líder precisa, são poucos os que estão do lado dele. Todos fogem pela tangência, vai para outros ministérios e você fica sozinho. Então você tem que formar discípulos. Então essa é uma palavra grega, mateteu, né? Primeira palavra. A segunda palavra grega está aqui, ó. Catartizo. É palavra difícil, hein? Catartizo, que significa aperfeiçoar. Olha aí. Efésios 4:12. Preparar os santos para funcionar no corpo. O pastor maduro não centraliza o ministério, ele equipa os santos para servirem. Então, a ideia da liderança é equipar, né? Então, é formar pessoas, equipando elas, dando as ferramentas necessárias para elas serem verdadeiros cristãos, aprendendo a Bíblia. Terceira palavra aqui, olha, morfol, né? Morfol, formar interiormente. Gálatas 4:19. Paulo queria que Cristo fosse formado nos Gálatas. Não mudança externa, mas formação interior do caráter. Então, palavra grega é morfol, que é uma formação, né, no seu interior. Então, o líder cristão, ele tem que formar a pessoa não só o exterior, mas o interior. E aí temos
Oikodonel, tá aqui, oikodonel, ó. Oikodonel, oikodomel. Oikodomel é edificar, edificar. 1 Coríntios 14, 12. Edificar a casa espiritual de Deus. Dom que não edifica vira exibição. Dom que edifica vira ministério. Tem aquelas pessoas que têm dom, né? Usa os seus dons, mas não está edificando nada. O dom está sendo usado só por exibição. Ah, eu tenho dom, eu faço isso, faço aquilo, eu falo línguas, eu profetizo, mas só se exibe. Mas não está acontecendo formação nenhuma, não está acontecendo nenhuma edificação na igreja. Então, o dom que não edifica, ele vira só exibição, só poluição barulhenta. Mas o dom que edifica a igreja vira ministério, vira diaconia, que é ministério, servir, que nós já falamos lá na primeira fase. Então, deu para você pegar? Deu para você pegar bem? Vamos seguir só mais um aqui, que eu estou indo devagar, eu quero que você pegue bem isso aqui. Então, vamos lá, tríplice, deixa eu apagar aqui. Opa, mudei, foi tudo aqui, peraí. Aqui. Deixa eu apagar aqui. Eu pôr a borrachinha aqui para apagar, senão você não vai ver. Que eu rabisco a tela e fica tudo rabiscado aí. Tá? Então vamos lá. Ó, então perceba, são as 3 dimensões em síntese, né? Então, sintetizando o que nós falamos aqui nesta tarde, sobre as 3 bases da liderança cristã. Tá? Então temos aí a primeira base. Temos aqui a primeira base, ó. Servir, que nós já falamos, tá? Vem da palavra avad, tá? Trabalho, culto, obediência, diaconeio, ministração e entrega. Colocar-se à disposição de Deus e das pessoas. Segunda base da liderança cristã, cuidar. Palavra chamar, raá, guarda, proteção, pastoreio, proimaino, alimentar e conduzir o rebanho, ou seja, proteger, alimentar, orientar e restaurar vidas. E temos aí o formar pessoas, que é a terceira dimensão da liderança cristã, né? Então temos aqui o servir, temos aqui o cuidar e o formar pessoas. Aí temos o yatser, modelagem, lamad, ensino, mateteu, discipulado e catartizo, aperfeiçoamento. Ou seja, moldar vidas pela palavra, pelo exemplo, pelo discipulado, até que Cristo seja formado nelas. Então, perceba que a liderança cristã não é tão fácil como aparenta, né? Tem irmãos que estão entrando na aula agora, né? Então, perceba que tem ser líder, uma liderança cristã não é fácil, tá? Uma liderança cristã. Então, cada dimensão é inseparável das outras. O líder que serve sem cuidar, ele abandona o rebanho. O que cuida sem formar, cria dependência. E o que forma sem servir, cria hierarquia. Juntas, as 3 palavras revelam o retrato completo da liderança de Cristo. Ok? Então, o que acontece? A pessoa que ela serve, tá? Mas sem cuidar... Então, desliga o microfone, por gentileza. Então, olha, a liderança cristã, né? Liderança cristã, vamos por aqui. Liderança cristã. Aquele que serve sem cuidar, ó, aquele que serve sem cuidar, abandona o rebanho, porque ele quer servir a Cristo, dirige culto, mas vai lá, dirige o trabalho, eu sou presidente, eu sou líder, mas não cuida do rebanho. Então ele abandonou o rebanho. O que cuida? Aquele que cuida. Sem formar pessoas, se ele cuida sem formar, ele vai criar uma dependência dele. Então, todo mundo depende dele, só faz com ele, sem ele as coisas não andam. Por quê? Porque ele não está formando pessoas.
Então, o líder, além de servir e cuidar, ele tem que formar pessoas, né? E o que forma? Aí tem aquele que forma. E o que forma pessoas? Sem servir. Eu dou curso, eu formo, mas eu nunca sirvo. Então, quem forma sem servir, ele vai criar hierarquia. Não, eu mando, eu sou o dono, eu sou o bambambam, mas eu mesmo não sirvo ninguém. Então, eu vou criar hierarquia. Então, na hierarquia, eu sou o maior. Perceba que é um ciclo e esse ciclo não fecha. Então, uma liderança cristã, um líder cristão, esse ciclo ele funciona dentro dos preceitos de Deus. Ó, por isso que eu falei para os irmãos que a liderança cristã é diferente da liderança do mundo, é diferente de uma liderança empresarial, é diferente de uma liderança mecanizada, de uma liderança que só vai atrás do ganho, né? Então não é assim que funciona, tá? Então a liderança cristã, ela é cristocêntrica, e aí Cristo é o centro dessa liderança. Certo? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa, se nós acabamos por aqui. Então vamos lá. Então essa é a síntese da liderança, tá? Ó, liderar no reino de Deus é servir, cuidar e formar. Servir com humildade, cuidar com amor, formar com propósito. Formar com propósito, tá? Tem que ter propósito. Ó, eu estive em Angola, conheci um reverendo por nome Cláudio, né? E uma das palavras que ele falou comigo em Angola, que me marcou, e ele foi muito forte, olhando nos meus olhos, ele disse: Deus une propósito. Eu sinto até a presença de Deus, e isso marcou no meu coração, porque Deus o usou para dizer que naquele momento o Espírito Santo estava nos unindo para um propósito, né? Tanto que eu vou estar viajando aí com o meu presidente, para nós levarmos o nosso ministério para Angola, e eu acredito nisso. Então, o líder do reino de Deus, o líder cristão, ele serve, ele cuida e ele forma. E a formação é para propósito, não para o ego próprio. Não para o ego próprio, é para propósito. Porque a igreja é chamada para fazer discípulos, não apenas reunir pessoas. Nós não reunimos pessoas. Servir, porque Cristo não veio para ser servido, mas para servir. Cuidar, porque as ovelhas pertencem a Deus e não ao líder. Formar, porque a igreja é chamada para fazer discípulos e não reunir pessoas. O líder segundo Cristo serve sem buscar aplausos. Ele cuida sem tratar as pessoas como números. Forma discípulos sem criar dependentes de si. Seguidores maduros de Jesus. Lidera o reino é servir como Cristo, cuidar do pastor e formar pessoas até que Cristo seja visto nelas. Então, não é fácil, irmãos, ser um líder cristão, mas é o princípio do reino de Deus. Ser um líder cristão é fazer a obra de Deus com amor, com dedicação e com a presença do Espírito Santo. Tá? Então, é para isso que serve a liderança. Então, nós falamos dessas 3 bases da liderança. Tá? Falamos sobre servir, cuidar e formar pessoas, eclesia, igreja, para o reino de Deus. Tá? Isso é liderança cristã. Tá? Se a liderança for inovada ou subjetiva com técnicas do mundo, deixa de ser liderança cristã para ser uma liderança corporativa, uma liderança de coach, uma liderança com palavras de efeito, uma liderança
que quer status, uma liderança que quer polêmicas, que quer palco, que quer aparecer na mídia. Os irmãos não vão me ver envolvido nessas questões, porque o verdadeiro líder cristão, ele zela pelos seus liderados para que tenham um aprendizado objetivo dentro da Sagrada Escritura e um aprendizado bíblico nos preceitos de Deus. Isto é ser um líder cristão. Tá bom, meus amados? Que Deus nos abençoe e fique com essas palavras. Nossa aula vai parar por aqui, mais de 1h30 de aula, né? Quem pegou do começo, irmãos, entre nas minhas aulas no início, tá? Porque senão vocês perdem riqueza. Vocês perdem riqueza. Se vocês entram posteriormente, vocês perdem riqueza, tá? Eu tentei gravar esta aula, não sei se foi gravada, não sei se ficou boa, tentei gravar. Se ela foi gravada boa, eu vou disponibilizar o vídeo para os irmãos. Pastor Candonguiça, meu diretor, aí o meu presidente de Angola, paz seja contigo, homem de Deus. Se quiser aí pastor, pronunciar, muito está obrigado. com a palavra. Amei a aula, apesar que entrei um pouquinho tarde, estava numa outra aula, mas do pouco que eu vi aqui, uau, sem palavras, só temos de louvar a Deus e agradecer por ter nos colocado um mestre dentre nós. Que Deus rica e poderosamente continua abençoando o ministério do pastor, a família afetada aí no Brasil. Muito obrigado, pastor, muito obrigado. Sendo assim, então, o pastor pode encerrar a nossa aula. Vamos pedir ao pastor Alexandre Saul que nos leve em oração para encerramento, então, da nossa aula, né? Alexandre Saúl. Enquanto o pastor Alexandre se prepara, quem tiver uma dúvida, deixa aí, né? Uma questão que o empolga, que o inquieta, tenha bondade. Amém. Pai do Senhor, amados. Acredito que a aula estava tão boa. Paz, irmão João Tandala. Amém, amém. Glória a Deus. Realmente é de louvar. Bem, haja que para nós cabe a disponibilidade e o Espírito Santo faz tudo. E é o que está acontecendo com a aula que temos recebido do professor, que está presente hoje, assim como dos outros professores também. E sem muito delonga, quero agradecer a Deus pela vida do nosso professor de hoje. E também queria só ressaltar algo. Eu fiquei um pouco lento a apontar no segundo aspecto sobre cuidar. O professor falou de cuidar é ter força do espírito, e o terceiro aspecto é ter a mente de Cristo, só que o segundo me passou, não consegui pegar. Eu vou disponibilizar esse vídeo, tá, irmão? Fica tranquilo que eu vou disponibilizar esse vídeo, eu tô gravando, eu vou disponibilizar para os irmãos depois, tá? Amém, amém. Muito obrigado. Eu já fechei tudo aqui, meu projeto, mas são aspectos do cuidado, né? Que o cuidado não é só cuidar em si, mas tem vários aspectos que envolvem o cuidado com a igreja do Senhor. E aí o Espírito Santo, ele dá a maneira de cuidar. Mas eu passo depois, eu vou passar esse vídeo para os irmãos, viu? Pode ficar tranquilo. Até agora Amém. Eu estou gravando aqui. Muito obrigado, professor. Muito obrigado. Sim, com licença. Também vou disponibilizar essa minha apresentação de PowerPoint no grupo, tá? Eu fiz essa apresentação de PowerPoint e eu vou disponibilizar para os irmãos também esse material que eu usei na aula, tá bom? Amém. Ok. Os irmãos estão a ouvir? Estamos, sim. Estamos. Amém. Perfeito. Então, em primeiro lugar, queremos louvar a Deus pela vinda de mais um membro na família do nosso diretor, o reverendo Candonguiça, representante da CETAD em Angola. Os nossos parabéns, reverendo Candonguiça.
Muito obrigado, pastor Saul. Muito obrigado mesmo, muito obrigado. Pastor Gilmar, pastor Saul é um pai, é igual ao senhor. Em segundo lugar, agradecer ao nosso amado irmão, professor, mestre Gilmário Itália Costa, por esta aula. Então, vamos orar para encerrar. Senhor, muito obrigado por esta aula sobre liderança cristã que o nosso irmão, pastor e reitor Gilmário Itália Costa acaba de nos brindar. Queremos agradecer-te porque o Senhor trouxe esta aula para nós como líderes cristãos, para que possamos aprender a termos uma liderança cristocêntrica, liderada pelo teu Espírito Santo, aquele que é o dono da igreja, aquele que está a ensinar, a conduzir, que nos selou e que nos conecta ao nosso Deus. Ajuda-nos, Senhor, a termos esta liderança cristocêntrica e não antropocêntrica, dirigida para nós mesmos. Eu lidero. Não é isso que tu queres, Senhor, porque esta liderança é completamente diferente da liderança secular, empresarial ou contábil. Ajuda-nos, Senhor, a servirmos, a cuidarmos e a formar pessoas, que é a tua igreja. E para isso precisamos deste tempo, este tempo especial da vinda do Espírito Santo, aquele que iniciou a igreja. Precisamos dele, Senhor. E obrigado por esta aula ser dada exatamente na altura do Pentecostes, para que nós possamos nos submeter a ele e ele nos ajude. Obrigado pela riqueza de trazer a palavra servir em hebraico e em grego, cuidar em hebraico e em grego, formar em hebraico e em grego, e não deixa dúvida alguma sobre a nossa responsabilidade diante de ti. Ajuda-nos a fazermos tudo junto e não deixar alguma coisa de lado, porque se nós servimos sem cuidar, vamos abandonar o rebanho. Se nós cuidarmos sem formar, vamos criar dependência. E se nós apenas servirmos, se nós formarmos sem servir, vamos criar uma hierarquia. Ajuda-nos a juntar os três com a força do teu Espírito Santo. Ajuda-nos, Senhor, a sermos humildes e a absorver isto todos os dias. Honra e glória ao teu santo nome e obrigado mais uma vez por esta aula ter sido dada no Pentecostes. Honra e glória ao teu santo nome, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe a todos. Eu encerro aqui minha participação e até a nossa próxima aula, se Jesus não vier buscar a sua igreja. Se Jesus vier, nos encontramos na glória. Se não, continuamos sendo líderes cristãos, que possamos passar para os demais e que possamos formar homens e mulheres para o reino de Deus. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém. E até a próxima. Amém. 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 Amém.